Olá, sejam todos muito bem-vindas a mais um podcast aqui no Chavecast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Tarsis, sou idealizadora do Movimento Saber Mulher, que é o Clube Saber Mulher, na verdade, um clube de empreendedorismo feminino que deu origem ao livro Mulheres que Realizam. Já estamos chegando na terceira edição do Mulheres que Realizam. E hoje eu tenho a alegria de receber duas mulheres incríveis que são coautoras da terceira edição desse projeto. Já vou pedir para que ela se apresente. Seja muito bem-vinda, Nicole. Obrigada, Tarsis. Agradeço imensamente pelo convite e estou muito feliz em estar aqui participando tanto do podcast quanto do livro. Bem-vinda, Elaine. É um prazer meu estar aqui entre vocês, estar entre mulheres que realizam. Mulheres que realizam, é isso. Vamos começar então com a nossa primeira pergunta. A gente vai falar um pouco da nossa jornada profissional também, mas eu quero saber, Nicole, quem é a Nicole além do trabalho dela? Perfeito, Tarsis. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 7 anos, também sou esposa. Eu sou uma pessoa muito dedicada e tudo aquilo que eu desejo, primeiro eu sonho e depois eu faço acontecer. Que lindo isso, né? Primeiro desejo. Eu gosto muito de ler, não é à toa que eu idealizei os livros, né? E leio muito Napoleão Hill, e Napoleão Hill fala isso, né? Até essa caneta primeiro foi idealizada na mente de alguém antes de materializar. Muito bem. E você, Elaine? Quem é a Elaine além da profissional? Eu aprendi aí estudando, porque eu acho que o que mais a gente faz aí é estudar, né? Quando a gente é muito curioso. E eu sou uma pessoa. Eu acho que, como pessoa, eu aprendi a me entender como um ser humano, depois a me entender como mulher, e aí fui me entendendo como mãe e fui ocupando assim os meus papéis profissionais. Eu fui da educação e posso dizer que vou morrer da educação, porque quem ensinou, quem sabe o que é um ser, né, ensinante, é um ser aprendiz também. Então, eu acho que eu vou sempre morrer ensinando e aprendendo. Que legal isso que você falou, né? Conversei um pouco já com a Elaine, além desse, né, desse movimento que a gente está fazendo, e ela fala muito desses papéis, né? Mulher, mãe, esposa, empresária. Como é que é, Nicole, para você, esses desafios múltiplos? Você já consegue encarar isso com leveza? Foi leve, está leve? Como é que é isso para você? Vou ser sincera pra você, não acho muito leve. Ainda mais agora, a moça que cuidava da minha casa saiu, então eu tenho que manter, por enquanto, até eu contratar alguém. Então, eu acho que quando você é mãe e empresária, você carrega um peso maior. E, além disso, a importância de você ter aqueles funcionários onde você não pode deixar de faltar nada, né? Então, assim, eu carrego sempre um peso. Não tem como eu falar que é leve, porque eu não acho que é leve, não. E para você, Elaine, como é que é essa jornada? Eu acabei não falando do papel de mãe, né? Mas como eu fui coordenadora a maior parte do tempo, para mim era um mix, né? Ser mãe e ser coordenadora, porque você acaba orientando professores, alunos, mães, vós, avós, pais, enfim. Então eu acho assim que para mim sempre a linha é o educar, sabe? Você traçando essa linha do educar, tudo que gera no entorno é como se fosse um acessório da educação. É assim que eu vejo, eu me guio por aí, né? Porque como empresária, que a Nicole falou, você tem um papel de educadora também, educadora social, educadora dentro da tua empresa, trazendo a cultura para os seus colaboradores, né? Você estava falando aqui agora há pouco que você está estudando RH, é isso? Isso. Conta pra gente um pouco sobre esse movimento. Porque assim, tudo começou na empresa quando eu comecei a ter muita demanda de entrar e saída, né? De funcionário. E aí aquilo começou a trazer, assim, muito dinheiro. A empresa mandar pessoas embora é muito caro, é um custo muito alto. Então aquilo me chamou muita atenção. E além disso, eu tinha contabilidade, cuidava do RH, que vinha contas erradas. Só que como que eu ia saber se eu não entendia até então? E aí foi quando eu decidi fazer a faculdade. Então, é hoje uma já tô. faculdade. Eu tô no terceiro semestre, que são 4, né? Então, falta agora só mais um. E aí, assim, já ampliou a minha mente. Eu já consegui também compreender como lidar com os funcionários. Porque hoje você ser um patrão rígido não é mais. Acabou. Isso ficou no passado. Então, hoje você tem que saber lidar com eles.
né? Então, assim, para mim tá sendo maravilhoso. Graças a Deus, eu não tenho mais demandas de saídas e entradas de funcionário, não. É o maior desafio. Gestão de pessoas, eu tenho certeza que é o maior desafio de Exatamente. todos os empresários, né? É. Você falou num ponto interessante. Eu fiz uma especialização dentro de algumas especializações de gestão de pessoas, mas para mim o grande desafio, um novo aprendizado, foi quando eu saí da área de educação e entrei na área de coaching voltada para o ramo imobiliário. Eu nunca tinha vendido, mal vendia a mim mesma, né? Bem dizer. E aí foi para mim uma surpresa, foi em 2008, quando teve aquele boom imobiliário nos Estados Unidos, e aí eu comecei a ser convidada para participar das maiores imobiliárias aqui da América Latina e fui treinando líderes, gestores e grupos de vendas mesmo. E para mim foi assim uma surpresa ver o pessoal vender, porque para mim vender é uma coisa tão assim misteriosa. Como é que alguém vende, né? Como que alguém consegue fazer você comprar essa caneca, principalmente se você nem quer essa caneca? É porque às vezes a pessoa não quer essa caneca, ela entra na loja, mas não quer comprar. Ela sai com 12 canecas. Não é? Uau! Como é que pode isso? Aí, se você ainda otimizar esse valor para um apartamento, que não é um sapato, e eu lembro até de uma gerente que ela falava assim, Elaine, para mim, vender apartamento é igual vender sapato. E assim, eu achava tudo isso muito louco, né? Não, imagina, não é igual vender sapato. Então, são áreas da vida que a gente vai entrando sem o menor conhecimento, mas quando a gente se dedica, né? Quando a gente vai a fundo, aquilo vai perdendo os seus mistérios e vai passando, vai fazendo parte do domínio. Isso tem o seu encanto também, né? Então, para mim foi encantador. Ô, Elaine, o público do Mulheres que Realizam são mulheres empreendedoras. O Mulheres que Realizam, ele nasceu com esse propósito de organizar a vida da mulher empreendedora. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que se eu não cuidasse da mulher, do CPF por trás do CNPJ, Isso. dificilmente eu iria ajudar a Nicole, eu iria ajudar a Elaine, ou qualquer uma das mulheres que realizam a se desenvolver. E, na verdade, isso eu descobri no meio do caminho, né? Porque o start foi, vamos potencializar os nossos negócios, né? E aí, no meio do caminho, eu entendi que eu precisava ajudar as mulheres também. Só que eu ajudo através de profissionais, porque não é a minha expertise, a minha formação é em contabilidade e direito. Hoje eu trabalho, né, em escritório, realmente. E você falou uma coisa muito legal, porque já te contei que eu sou fruto da Febracis, assim, eu amo coaching transformou a minha vida. Eu fiz o método CIS. Foi no método CIS, eu falo assim, gente, antes do método CIS, vocês não iam nem querer sentar junto comigo, porque eu era muito chata, graças a Deus me libertei. E lá no método CIS, o Paulo Vieira fala muito isso, né? Quem aqui é vendedor? Fala ou não fala? E aí ele fala, quem não levantou a mão, levanta. Porque todos somos vendedores. E aí você trouxe a questão das vendas e tal. Fala um pouquinho pra gente como é que é esse treinamento e já deixa dicas práticas também, Elaine, para as pessoas que nos assistem sobre vendas. Porque todos somos vendedores, hein? Todos somos. Eu acho que essa talvez seja a primeira lição. Você está se vendendo mesmo quando você acha que não está. Então, nesse momento, eu estou me vendendo, mesmo sem nenhum produto aqui, porque eu sou o meu primeiro produto de venda. E isso é a primeira coisa que eu passava para o meu cliente. Quando você se apresenta, a forma, o jeito que você fala, o jeito que você chega, que você aborda o seu cliente, já é um processo de venda, já é um produto de venda. E muitas vezes a pessoa não acha, não considera isso, ela só considera quando ela vai pegar a caneca e dizer, olha, essa é uma caneca preta de cerâmica, ela tem tantos ml, e não é aqui que você vende. Então, e muitos, gente, não são poucos. São muitos vendedores, vendem sem saber o que vendem. Eu vou falar uma coisa louca, mas é verdade. Porque eles vendem na empatia. Eles vendem através da empatia. As pessoas gostam daquela pessoa e compram com ela. Se ela conhece, se ela não conhece, isso não é problema. Então, eu diria assim, que o segundo ponto mesmo que pega numa venda é a autoconfiança. Quando você pega um vendedor que não tem autoconfiança, ou um profissional, pode ser de vendas ou de qualquer área profissional, se ele não tiver autoconfiança, como é que a pessoa
que está tratando qualquer negociação com ele vai ter. Como que alguém vai confiar em você se você mesmo não está confiando no produto que você está querendo vender para mim, né? Sim. Seja qualquer produto. Então, essa autoconfiança é que dá aquela vontade no outro de fechar um negócio com você. É incrível isso, né? Eu fui fazer um curso de comunicação. E o primeiro módulo do curso de comunicação era o autoconhecimento que entrava, autoconfiança, identidade, tudo mais. Tem que Tem postura, né? Posicionamento. Nicole, para você que tem um negócio, que já empreende, mais de um negócio, que você falou que tem um online Isso. também, como é que é você lidar com a questão de vendas dos seus colaboradores? Desde a contratação, você já seleciona por perfil comportamental? Como é que é isso para você na prática lá do dia a dia? Isso, eu já contrato mesmo vendedores. Eu olho o perfil, né? Assim, a gente faz toda uma pesquisa antes também e a gente manda todo um teste. Antes mesmo de eu chamar para entrevista, a gente faz um teste. Porque vem muitas pessoas que às vezes não tem perfil, não né? tem nada a ver com o que você procura. E eu preciso de pessoas que gostem do que ela faz. Compreende? Faz toda a diferença, né? Se ela não gostar do que ela faz, ela não vai ficar na empresa também. Eu posso fazer o que for para ela. Ela vai ficar motivada em um mês, no outro mês ela vai sair. Porque quando você não gosta, não tem nada que te motiva. Eu já tive uma colaboradora assim no escritório. E por muito tempo eu tentei, e não adianta, realmente. Demorei pra aprender, mas Eu aprendi. tive um que, assim, ele falava assim, eu vou embora, vou querer sair. Aí eu falava, não faz isso. Você sabe o que você vai fazer da sua vida? Você não sabe nem o que você vai fazer da sua vida, não faz isso. Aí chegou um dia, ele falou assim, eu vou sair. Eu falei, então tá bom, vai. Porque não tem como você segurar quando a pessoa ela não quer mais. Ô, Nicole, você é aquela empreendedora de coração de mãe ou não? Como é que é? Eu sou. Tanto que eu decidi fazer o curso mesmo pra, assim, realmente fazer a empresa e eu entender mais que o meu próximo curso, ou eu vou pra contabilidade ou eu vou pro direito. Legal. Então, assim, é algo que realmente eu gosto e eu quero sempre fazer o melhor e eu gosto de pessoas. Então, por isso que eu decidi. O meu curso era entender sobre os meus funcionários para mim dar para eles o melhor que eu posso. Interessante isso, né? Vamos começar a falar então agora do livro, a terceira edição do Mulheres que Realizam. Vocês estão vendo aqui, ó, as duas, dá para mostrar? Os dois livros aqui, Mulheres que Realizam. Essa foi a primeira edição do livro. E a segunda edição, já vocês vão ver as imagens aí do livro. E estamos aqui com as coautoras da terceira edição. Como é que foi para vocês escrever um pouco da história, escrever a jornada, desde receber o convite para participar de um livro? Vocês já tinham pensado nisso? Nunca tinham pensado nisso? E na hora da escrita e na hora da entrega, e chegou agora o lançamento do livro. Como é que foi isso para você, Elaine? Olha, eu vou talvez dizer uma coisa que seja diferente, né, do que você vem dizendo até para nós. A gente estava conversando aqui antes. Para mim foi muito mais fácil do que eu imaginava. Eu já imaginava fazer um livro, já está dentro, né? Diz que você tem que plantar uma árvore, não sei o quê. Bom, tinha lá o livro. Mas como eu vim da educação, para mim escrever, eu só não estou escrevendo aqui porque hoje eu tenho que falar, porque senão eu já estava com o caderninho aqui, enquanto você fala, eu já estaria anotando. E eu escrevo o tempo inteiro, eu gosto de dar aula, eu gosto de dar o curso. Então, eu transitei depois dessa parte de mentoria, né, mentoring, counseling, coaching. Eu fui para marketing digital também, para dar o curso digital, online. Então, para mim, fazer o curso e explicar, entra tudo em escrever. Então, na medida que eu fui fazendo, para mim era como se fosse o curso que eu já vinha fazendo. Então, para mim foi muito fácil. E isso, para mim, foi interessante, porque eu contava como uma experiência. Eu falei, eu vou fazer um capítulo. Se eu achar legal, depois eu faço um livro. Então, para mim, foi um degrauzinho. Então, eu achei legal. Então, agora eu vou fazer um livro, né? E para escolher o tema, eu me inspirei no nome do projeto. Então, é Mulheres que Realizam. E o tema do meu capítulo foi Palavras que Realizam. Porque para mim a palavra tem poder, muito poder, né? Um professor, ele lida com a palavra, um pastor, um político. Se ele não der força na palavra, ele não realiza. E eu trabalho muito com a PNL,
com a programação neurolinguística. Então, no meu capítulo, eu ensino você como utilizar de 3 palavras-chave que realizam e que transformam para você sair de um projeto, de uma ideia, para uma força de realização, de meta, de construção. Uau! Ansiosíssima por esse Até me capítulo, hein? arrepiei, Olha mas só. foi muita força. Deixa eu te fazer mesmo, uma pergunta, uma curiosidade da Tarsis, idealizadora. Quando você recebeu o convite, Mulheres que Realizam, você falou que se inspirou no nome, né? O que você entendeu por Mulheres que Realizam? Mulheres que fazem acontecer uma ideia que elas tiveram um dia. Para mim é isso que passou. Porque todo mundo tem essa ideia de fazer um livro, não tem? Assim, todo mundo tem uma ideia, um dia eu vou fazer. Então, para mim, eu me inspirei nisso. Eu vou fazer, vou dar 3 degraus para uma pessoa que quer uma coisa, que tem uma meta, que quer um alvo, tem um alvo, assim. O que ela pode fazer para caminhar naquela direção? Porque é um pouquinho do que você estava falando, né? Do funcionário que não queria... É meio Alice, né? Quando você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, se você tem uma meta, mas tem um apoio, tem alguém que te ajuda, tem 3 degrauzinhos, é mais fácil você subir para chegar lá no topo. Então, eu vejo o meu caminho esse de dar essa mão, ó, vem, sobe um, agora sobe mais um, você vai chegando mais perto. Então, eu vi isso, essa realização, mas com condução, com orientação, com apoio. Para mim, a realização tem que ter esse caminho, essa orientação. E eu me vi inspirada nisso. Você sabe que em um dos livros, já nem sei mais em qual, eu conto um pouco da minha jornada e da solidão empresarial, agora falando de empresário mesmo, da solidão empresarial que eu sempre me vi, apesar de ter sócios, apesar de ter pessoas do meu lado, eu sempre a analogia que eu fazia, e vindo do Paulo Vieira também, era que eu estava numa subida de bicicleta com o pneu furado. Aquele esforço, e você com o pneu furado, e não, eu vou. E realmente, isso que você trouxe agora é um passo de cada vez. Se você tá no plano A e quer ir pro plano B, sobe um degrau. E eu não tinha essa visão. Eu achava que eu tinha que dar um salto. Por isso a PNL é maravilhosa, também adoro. Porque traz toda essa sabedoria, né? Uma sabedoria muito legal. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, talvez por falta de conhecimento e orientação, elas se culpam por não fazer nada, por carregar anos um sonho frustrado. E quando elas resolvem fazer, elas acham que tem que ir do 0 ao 100. E elas se frustram porque não foram ao 100 e voltaram para o 0. Então, eu fico muito triste. Então, eu me vejo nesse papel de dar essa mão e ajudar nessa condução. E muitas desistem no meio do caminho, né? Por conta do esforço, Nicole, entendeu? Igual eu falei, a minha mente era, eu tenho que dar um salto. Não, você tem que melhorar 1%. Sabe o tal do 1%? Sim. E aí você não vê o 100% e aí você acaba se frustrando. Por isso que é tão lindo isso que a Elaine trouxe pra nós. É um degrau e outra coisa, 2 coisas. Primeiro, degrau por degrau. Segundo, com ajuda. Que audácia, que astúcia você achar que você vai chegar em algum não lugar vai, sozinha. gente. Ó, a Nicole tá estudando, querendo fazer mais uma faculdade, tá em uma já pensando na próxima. Por quê? Degrau por degrau, se preparando. A gente não para nunca. Para ser uma excelente empresária, para gerir com excelência. Isso. Preparação, né? Isso. Nicole, pra você, como é que foi a jornada de receber o convite, escrever um capítulo de um livro? Já tinha pensado nisso? Nunca tinha pensado? Como é que é pra você, Mulheres que Realizam? Conta pra gente. Então, quando eu recebi o convite, foi uma surpresa, porque assim, eu já esperava, é aquilo, né? A gente sonha. E aí, quando o convite chegou, eu fiz assim, meu Deus, um convite desse, eu falei, não tem como. E aí eu decidi, eu falei assim, olha, é a Vanessa que entrou em contato comigo. Ai, Vanessa. Aí eu falei, Vanessa, vamos fechar. Vamos fechar. E aí nós fechamos pra mim, né, escrever esse capítulo, mas assim... O que eu conto no livro é a minha história mesmo, desde pequena até onde eu tô chegando hoje, assim, eu tô com 34 anos, mas assim, o que vocês estão vendo não foi todo o tempo da minha vida, assim. Até os meus 30 anos, eu era uma pessoa que não sabia nem o que eu queria da minha vida. Compreende? E aí depois eu comecei a me encontrar. Na verdade, foi o nascimento da minha filha que começou a me despertar, mas com 30 realmente eu falei assim, eu tenho que fazer acontecer. Então aquele 1% todos os dias.
Compreende? Então, assim, esse livro para mim foi uma porta para o meu futuro. Um divisor. Que incrível. Porque assim, eu tô estudando para isso. Então, assim, eu tô batendo na porta, eu sei que essa porta vai abrir para mim. E Mulheres que Realizam, a gente está se conhecendo agora e tudo mais, é um projeto. O livro é um pedacinho do todo, né? Eu acredito que agora a gente chegou num marco muito importante, 3 livros, 3 edições. Essa terceira edição, vocês sabem, tá uma edição diferente, especial. A proposta é a interação, a proposta é que a leitora pense junto com você. Muitas vezes ela vai estar lendo e falando, uau, eu quero ser uma Nicole, eu me inspiro nisso, ou eu preciso dessa ajuda que você trouxe, porque às vezes ela não entende que ela precisa de ajuda, Exato. né? Como em outros momentos da minha vida eu também não entendia isso. Então a gente vai ter muito o que realizar juntas. Eu vejo muito propósito, eu vejo muita sinergia, sabe? Da gente alavancar esse movimento com palestras, organizando outras coisas fora do livro, né? E trazendo uma força para o movimento que eu sozinha também não teria pensado, né? Então, ouvindo vocês é muito inspirador, é extremamente inspirador. E você trouxe, Nicole, um pouco da tua vida, né? Porque a mulher, a profissional, a mãe, a esposa que você é hoje, passa por tudo que você já viu, ouviu e sentiu ao longo aí da sua vida, né? Qual foi uma virada de chave, assim, na sua vida que você entendeu, ou um momento crucial da sua vida, assim, que te fez entender, igual você falou, até muito poucos anos atrás, você estava numa outra situação de vida. O que aconteceu? Que chavinha virou na tua mente que você entendeu que você precisava fazer coisas diferentes? Eu entendi que quando eu me separei, hoje eu tô com meu marido de novo, mas a separação eu entendi que tudo que eu deixei de fazer me trouxe a colheita, né? A colheita, o qual eu não plantei. Então, o que eu tinha? Nada. E ali eu entendi que eu tinha que mudar, porque no final da vida é você por você, quem não pode errar sou eu, entende? Então eu sofri muito, e ali eu acordei para a realidade. Eu falei, não é bem assim a vida, tá na hora de eu ser a Nicole Kaline. Então eu comecei a sonhar com o meu futuro, então por isso que eu digo para vocês que foi a partir dos meus 30 anos que eu comecei a sonhar com o que eu quero para minha vida. Então, assim, hoje eu tenho um projeto no meu Instagram, eu mostro para alguns empresários, porque assim, quando eu comecei a ser empresária, ninguém me ensinou que tem a CLT, que tem o sindicato, né, os processos, porque eu já tive 3 processos só esse ano, só para vocês compreender, mas já vem do ano passado, esses processos me processaram agora esse ano. Então, assim, eu comecei a entender o que tinha que mudar na empresa, certo? E aí, graças a Deus, eu consegui agora alinhar todas as coisas da empresa. Um dos meus processos estava em 65 mil. Sabe quanto que eu paguei? 1.500. Por quê? Eu entendi a parte da documentação, eu entendi como lidar com funcionário, né? Só que isso que eu quero dizer para vocês que é só a porta que está se abrindo para mim, porque o meu futuro é abrir um escritório de recursos humanos, mas com olhar de dona, porque a maioria das pessoas hoje que entra no RH, elas são funcionárias e elas não têm o olhar. Eu já perdi muito dinheiro. Ano passado eu perdi 10 mil reais com folha de pagamento errado. Olha só. Então eu quero entrar mesmo com a parte que eu sou empresária, então eu quero montar esse escritório com esse olhar de falar assim pro dono da empresa, falar, olha, você tem esse cálculo, só que está acontecendo isso, o que a gente pode fazer para você não perder dinheiro? Entende? Então eu vou trazer para ele. Tem muita todas coisa por as informações. trás, Tem, né, é que do a gente, RH. assim, eu não consigo falar para vocês agora, mas assim, eu tive uma funcionária que trabalhou comigo 3 meses, ela terminou a experiência, eu paguei o vale transporte, vale refeição para ela, e depois ela pediu as contas, depois que passou a experiência. O que ela ficou? Ela saiu devendo para mim 2 mil reais. Isso mesmo depois da experiência. Então é esse momento que assim, eu tô me encaixando para que as pessoas não percam mais dinheiro com isso. Então, eu estou estudando bastante para montar esse escritório para ajudar outros empresários. Porque quem é uma pessoa pequena, tem 2 funcionários, ela não aguenta. Fecha as portas, Nicole. Eu já vi isso no escritório. Fecha as portas por causa de uma ação trabalhista. Sim.
Eu já vi isso, Exatamente. infelizmente. Eu tenho na minha família. Eu tenho um tio que ele parou toda a empresa dele por causa de um processo trabalhista de um funcionário de muitos anos. É muitos anos, né? Eu Uhum. quero dar um passinho para trás e trazer uma questão que você falou no início. O que te fez acordar, né? Uhum. E para você despertar para sua vida, eu trouxe aqui, primeiro, autorresponsabilidade. Não foi o marido, não foi filho. Eu preciso fazer diferente, agir diferente. E para ela reconhecer que ela precisava fazer diferente, agir diferente, ela teve humildade. Ela foi uma mulher sábia, provavelmente buscou a Deus, ouvindo rapidamente aqui o teu. Então, a nossa vida, ela passa por estágios de você se quebrar um pouquinho, né? Se moer. A verdade, né? A verdade, eu preciso encarar isso, né? E a partir daí, muitas vezes dá um passinho para trás para impulsionar para frente, né? Você já passou por um momento desse também, Elaine, na sua vida, onde você entendeu que você precisava respirar um pouquinho? Eu tô rindo porque eu acho que assim, eu nunca deixei de passar. Eu não sei se a gente deixa de passar, talvez a gente não dê a atenção devida, mas a vida é um processo de mudança contínuo, né? A vida é um processo de altos e baixos, de construção e reconstrução. Se ainda existem pessoas que acham que a vida é aquela linha, né, reta, bonitinha e sem movimentos, ela deve estar sofrendo, né, nesse momento. Uma coisa que eu sempre tive e que, vamos dizer assim, que eu acordei cedo, mas isso não quer dizer que eu mudei cedo, mas que eu acordei cedo, foi para o processo de autoconhecimento, que você mesmo estava falando há pouco tempo. Eu lembro que eu era professora ainda e na minha primeira turma eu tive uma mãe maravilhosa e ela me abriu assim um pouco essa cabeça de buscar o autoconhecimento. E eu sempre fui fazer cursos, aquela rata, né, de cursos, tal. E eu acho que eu fui me quebrando, sempre me quebrando. Então, eu acho que a gente vai se quebrando e se reconstruindo, se quebrando e se reconstruindo. Só que quando a gente se reconstrói, a gente vai se reconstruindo com bases mais fortes, com bases mais sólidas. E quando você se revê, você não se quebra mais. Você vai se rachando, vamos dizer assim, e depois você vai se remodelando. Você não faz aquela ruptura que te coloca lá no chão. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele realmente é muito dolorido para muitas pessoas, mas para pessoas que não costumam fazer esse movimento. Porque aí, quando ela faz, é dolorido. Mas se você sempre vai, de certa forma, se revendo, aquela dor é quase uma dor de um mini parto, né? Você sofre um pouquinho, mas para ter uma bênção, para dar a luz, né? Que é a tal da maiêutica lá, né? Que os filósofos que falavam antigamente, né? Na Grécia. Mas aquela coisa de você dar a luz, de você ter o conhecimento, de você ver, de você ir além. Então, eu acho que a pessoa que hoje não se revê, ela entra numa escuridão que talvez depois ela não se dê conta, porque quando está tudo escuro, vou fazer uma brincadeira com você. Pode? Pode. Pega essa folha aí, que eu vou fazer uma brincadeira que eu Certo. faço com os meus filhos. Põe essa folha bem encostadinha assim. O que você está vendo, Tarsis? Um brancão na minha frente. Consegue ler alguma coisa? Não. Não. Tá escuro? Não, tá claro. Mas você não vê nada? Não vejo nada. Tá. Vai afastando. Você vê o tamanho da folha? Sim. Mas você vê a dimensão dela? Não. Afasta mais um pouco. Você consegue ver se tem alguma coisa escrita ou não? Consigo. Mas vê o tamanho dela? Não. Agora vai afastando bastante. Isso, abre ela. Se a gente colocar assim, agora você vê o tamanho dela? O tamanho, as letras, tudo. Consegue ler o que está escrito? Sim. Então, se às vezes a gente não tem um certo distanciamento das coisas, a gente não vai ter clareza do que a gente tem na nossa frente e não vai conseguir ler a vida. Não vai saber o tamanho do problema, não vai saber o que ele contém, não vai saber qual é a dimensão, o que nos envolve e como lidar.
a gente vai continuar naquele túnel escuro. Então, eu acho que a gente tem que aprender a fazer esse movimento de distanciamento e ver as coisas e as pessoas de uma outra forma. Não como agressores o tempo todo, mas como pessoas com dificuldades e aprender a lidar com elas para ser mais feliz, né? E ter um movimento mais leve na vida. Mas para fazer esse movimento na sua vida, tem que fazer o que a Nicole trouxe para nós, ter humildade, ter sabedoria de que eu preciso dar um passo para trás para olhar o panorama. É muito importante a gente reconhecer, né, essa necessidade de me quebrantar. Adorei quando você falou que num primeiro momento você se quebra, num segundo momento já é uma rachadura. Mas eu vou te fazer mais uma pergunta para a gente finalizar esse assunto. O que você tem a dizer para todos os empresários, mulheres especialmente que nos assistem, que entram nesse processo de autoconhecimento e que olham e pensam assim, o que eu fiz da minha vida? Ao invés de olhar que existe uma oportunidade de se curar e de viver de uma maneira diferente, ficam presos na dor. Eu vou dizer, então, aquela coisa, vou dizer para aquela câmera, ai que chique, mas eu vou dizer para aquela câmera, vou dizer para você. Se nós fôssemos perfeitos, a gente já não estava aqui na Terra, a gente já teria subido. Estava sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se a gente está aqui é porque somos imperfeitos. Não há nenhum momento de perfeição contínua. Então, não há nenhum momento de erro contínuo. Se você está aqui é porque você é errante. Então, ou a gente assume o nosso papel de errante, ou a gente sempre vai se condenar pelo erro que a gente teve um dia. Então, o melhor momento que você pode ter hoje, se dar como presente, é você aceitar o seu passado, aceitar os seus erros do passado e entender que se você se trouxe até aqui, você tem capacidades e talentos para você se levar para um lugar muito melhor e muito mais longe com as suas próprias habilidades. Então, se você continuar se condenando, se culpando pelo erro que você teve, você vai continuar travado e parado onde você está, só que com muito mais sofrimento. Então, aceite que naquele momento você fez o melhor que você podia, assim como nesse momento você está fazendo o melhor que você sabe. E busque conhecimento e autoconhecimento para ir além. Maravilhoso. É isso. Com essa coragem que a Nicole trouxe, eu reforço, porque isso é muito importante. Nicole, se você pudesse resumir em uma palavra a sua participação no livro, qual é essa palavra e por quê? A participação, gratidão. Gratidão porque o livro, ele também me fez lembrar do meu passado e entender onde eu quero chegar no meu futuro, com uma visão mais ampla. Então, gratidão. Muito bem. E você, Elaine, uma palavra e por quê? Eu acho que confirmação, não sei se essa palavra nem é tão bonita, talvez reafirmação. Porque eu tenho aquilo, né, aquela afirmação de que eu confio na palavra. A palavra para mim é poderosa. Então, quando você reafirma, é que você diz assim, não, esse é um caminho, né? Não tem? A palavra é o caminho, né? Então, para mim, eu confirmei que a palavra para mim é o caminho. Maravilhoso. Meninas, estamos caminhando para o final, então, aqui do nosso encontro. Vou deixar como pergunta final de todas as mulheres, né? Para a gente padronizar aqui o nosso podcast. Qual é a chave final que você quer deixar para as mulheres que te ouvem, Nicole? Aquelas que vão ler o livro, aquelas que não vão ler o livro. Qual é a chave final que você quer deixar para quem te assiste, para quem te ouve agora? Mulheres, não desistam de vocês. Não importa o tempo. Porque nada vai ficar perdido. Nada como um dia após o outro, como a noite no meio. Resiliência, sempre. Linda, parabéns pela sua história, Nicole. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Elaine, qual é a chave final que você quer deixar para as mulheres que te assistem? Auto-perdão. Eu vejo as mulheres muito sofridas,
se condenando muito, se punindo demais, se culpando de um tamanho imperdoável. Então, eu acho que não tem que pedir perdão para filho, para marido, para mãe e para pai, antes de pedir perdão para si mesmo. E se perdoar por tudo. Se perdoar pelo que fez certo, pelo que fez errado, se perdoar pelos passos que devia ter dado ou por aqueles que deu demais. Então, o auto-perdão vai te deixar leve, vai tirar aqueles pesos que você está carregando e vai deixar você assim como uma pena para você volitar nesse caminho. Muito bem, começamos muito bem esse podcast, hein? Profundo, mulheres incríveis, que alegria, que prazer ter vocês. Agora como amigas, agora como mulheres que realizam de um projeto que Deus confiou a mim. Tenho certeza que é o início de uma grande jornada. Vamos viver coisas maravilhosas juntas. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Até o nosso próximo podcast.